Esse é o encontro 62, estamos no Evangelho, dia 24 de junho de 2018. Capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo. Início do capítulo. Capítulo que tem os itens: a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista, instruções dos espíritos, uma realeza terrestre. Nós vamos até o final do item 3. Item 1. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. A vida futura. Item 2. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte de seus preceitos morais, donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Tem 3. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas não há, a tal respeito, mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para apreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese. Torna-se uma realidade material, que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam à mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-las sob seu verdadeiro aspecto,
como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas, da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um, aqui, a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. E o Evangelho de hoje fala da vida eterna. Falando que naquele momento de Jesus era algo que era desconhecido da população, que poucos acreditavam, que poucos entendiam. E nesse sentido foi revolucionária a revelação de Jesus sobre o reino que não era deste mundo, que havia outros reinos, outras moradas na casa do Pai. E que, por incrível que pareça, 20 séculos depois, muita gente ainda não acredita. Muita gente ainda desconhece completamente. Muita gente ainda vive como... Pode? Então, assim, quando ele fala meu reino não é deste mundo, eu acho que a gente pode trazer também aquele outro capítulo do Evangelho, que há muitas moradas na casa do meu Pai, né? E por muitas moradas na casa do meu Pai, eu acho que esse é um conceito muito amplo dentro do Evangelho, né? Que a gente pode incluir outros planetas, outras galáxias, outras tudo, né? Nesse universo tão enorme que existe, né? Onde a gente está nesse planetinha aqui. E particularmente uma passagem do Evangelho que eu gosto muito, a gente já trabalhou isso em aula também lá no curso, e eu acho que é uma passagem muito rica e que a gente tem que levar bem a sério isso. Essa questão que o reino não é deste mundo e há muitas moradas na casa do meu Pai. Eu acho que essas coisas estão totalmente interligadas. Eu acho que é isso. Eu acho que também ele toca de leve na reencarnação, né? Sim. Já dá uma introdução, porque se meu reino não é desse mundo, existem outros mundos, mas a existência desses mundos implica em que eles sejam povoados e que sempre estejam em evolução. E a evolução se dá através da reencarnação. É instintivo, não tem outra solução. Porque o homem deixa de... Se ele não compreende as coisas na primeira vez, ou no nome das vezes que ele esteve aqui na Terra, ele tem a oportunidade de outras vezes se regenerar e evoluir. E alcançar o reino que não é desse mundo. Acho que é difícil mudar porque os pais... Retoma. Só da parte que apareceu, só do momento da mão. Assim, Não, você estava falando do avô que ensinou. eu acho que as gerações, né? Isso é. Uma geração tem que ensinar para outra, que tem que ensinar para outra, que tem que ensinar para outra. Se uma geração quebra, tem que começar tudo de novo. É por isso que eu acho que não tem... A continuidade é uma coisa muito difícil. Depende da época que se está, então é praticamente impossível. Ou a gente tem que pensar também, não na continuidade, mas talvez na descontinuidade Do que já tem, do né? que você muitas vezes já tem, e às vezes a gente tem que, sabe, você tem que pensar na quebra do padrão para levar a um salto, para você poder sair de um padrão que vem vindo que talvez não seja o melhor. Então eu acho que aí é mais difícil ainda, porque passar de geração para geração talvez seja uma tarefa não tão árdua. Agora, quebrar um padrão, dizer, olha, não é assim, é assim, é mais difícil ainda. Mas sair da caixinha é difícil, né? Exatamente, sair de um padrão que talvez não seja o adequado, ou o melhor, ou mais, enfim. Aí entra numa discussão do certo e errado, que é um negócio complicado também.
Curioso pensar como quebrar o padrão, não sei. Pois é, porque o que é certo, o que é errado, né? Porque eu acho que depende das famílias, mas depende de todo o contexto externo também. Né? Se você está numa época difícil de vida, fica difícil você provar algumas coisas ou mudar alguma coisa se você já tem que mudar a sua vida inteira. Eu acho que não só das famílias, acho que as grandes crenças. Geralmente as famílias têm algumas crenças balizantes e algumas dessas crenças estão voltadas para esse mundo materialista. São ideias basicamente materialistas demais. E acho que essas vão contra a ideia da vida eterna. Ou pelo menos dessa vida eterna de reencarnações, de múltiplas existências, de retorno a esse mundo ou a outros mundos. A pluralidade dos mundos é bem... Eu acho que os sistemas de crenças que é vigente não favorece Não ajuda em nada, né? não favorece a disseminação, né, a transmissão dessas ideias. Que não são novas, né? Acho que a última coisa que eu queria falar é que é interessante para o nosso momento também, né? A gente fala em reino que não é deste mundo, em vida eterna, em reencarnação, no momento que a gente está lidando com lutas pela vida, mortes e perdas inesperadas, ganhos. É um momento interessante para essa mensagem, sempre afinada com o nosso momento. É verdade. Acho que é isso. Em vista de tudo que acontece, se não se acredita numa vida futura, tudo se perde, né? A gente se perde, é muito... Não se tem mais esperança, não se tem mais força para lutar, para conseguir o que é preciso para continuar vivendo. Então, o ser humano pode esmorecer numa situação dessa. Então, sabendo que há uma vida futura, que existe uma evolução, o ser humano é impelido a lutar e a evoluir. E o próprio Evangelho fala isso, se não fosse assim, se não tivesse outros reinos, outra vida, se a vida não continuasse, onde estaria a justiça de Deus? Né? O próprio Evangelho já traz seria, seria aquilo só e acabou e não tem mais nada. Então, seria muito difícil de assimilar algumas situações da existência, da nossa existência terrena.